Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então na última aula nós vimos quais são os principais fatores que interferem ou contribuem para que uma determinada substância fique no estado físico ou não, né? Então são três principais fatores: peso molecular, forças intermoleculares, o tipo de força intermolecular interfere no estado físico, e o grau de agitação das partículas, né? Todos esses três fatores vão contribuir de alguma maneira para que uma substância fique no estado gasoso, ou líquido, ou sólido, certo? Nós fizemos essa reflexão, pegamos lá uma molécula, pensamos na interação dela com a outra, e aí foi estabelecendo uma conexão entre uma e outra, enfim, né? Nós já fizemos isso. Muito bem, agora vamos, feita essa reflexão, vamos pensar um pouquinho sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, para que a gente consiga pensar a experiência 3 desenvolvida lá pelo vídeo das meninas, ok? Então, de que forma as forças intermoleculares interferem no ponto de fusão e ponto de ebulição das substâncias? E aí, pensando a respeito disso, a gente consegue pensar a experiência 3. Vamos fazer isso, então? Então, vamos lá. Olha só, gente. Vamos fazer isso por meio de tabelas. O tio trouxe aqui alguns dados para vocês. Dados bem interessantes. Então, olha lá. Tá aqui uma tabelinha com diversas substâncias, as suas fórmulas moleculares, as massas de cada molécula, né? E a temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Para não ficar essa bagunça de número positivo com negativo, para dificultar a visualização, eu vou converter essas temperaturas para Kelvin, tudo bem? Então a tabela fica assim, né? Olha lá. Opa, tá vivo. Então tá aqui, ó, o flúor. Se você reparar bem, ó, todas essas moléculas são apolares, certo? Então, qual que é o tipo de força intermolecular que ocorre no flúor, no cloro, no bromo e no iodo? O tipo de força intermolecular é forças de London. Ocorre ponte de hidrogênio e dipolo-dipolo? Não. O que vai ocorrer, o tipo de interação que vai ocorrer aqui, aqui, aqui e aqui, é só forças de London, certo? Muito bem. Tá aqui a massa de cada molécula, né? O flúor, cada um pesa 19 mais 19 dá 38, o cloro, né, dá a somatória da molécula dá 70,9 e assim vai. Muito bem, o que a gente repara, gente? A gente pode perceber aqui que as temperaturas de fusão e ebulição são bem diferentes, né? Apesar de eu ter compostos apolares, todos eles apolares, e o mesmo tipo de interação que ocorre entre as moléculas, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o peso molecular está influenciando muito, né? Então, à medida que eu aumento o peso molecular, olha só o que acontece com a temperatura de ebulição. Aumenta, né? Ó, aumentou de 70,9 para 159,8. Aumentou a temperatura de ebulição, né? Mas não é só o peso molecular aqui não, gente. Então vamos pensar um pouquinho a respeito das forças de London. Olha lá, vem com o tio que você passa de ano. Olha lá. Olha lá. Olha lá, molécula de flúor, né? Ela pesa 38U. Então como é que é a molécula de flúor? Ó, o flúor ele é pequenininho, ó. A molécula de flúor é assim, ó. Pequenininha. Como é que ocorre a interação entre uma molécula de flúor e outra, né? Como essa molécula é pequenininha, a tal da polarizabilidade, gerando o polo positivo e o polo negativo, ela é menor, ela é pequena. Portanto, eu vou ser capaz de gerar um polinho pequenininho aqui e aqui, ó, um dipolo momentâneo,
e aí essa molécula induz a outra, né? E assim vai. Então essa força aqui, ó, que ocorre entre uma molécula e outra, ela é força de London, muito fraquinha, certo? Muito bem. Quando eu penso num átomo maior, do tipo o cloro, né, que tem uma molécula maior, que tem uma molécula com peso de 70,9, quase 71, olha só o que acontece. A molécula, ela é maior, né? Olha lá. Então, vamos pegar o ponto de ebulição aqui do flúor, né? O ponto de ebulição do flúor é 86 graus, quer dizer, 86 kelvins. Então, o flúor vai passar do estado líquido para o estado gasoso a 86 kelvins, certo? Muito bem, o cloro, pelo fato de ter moléculas mais pesadas, né, e maiores, o que vai acontecer? A polarizabilidade, que é a deformação da nuvem eletrônica, ela vai gerar um dipolo um pouquinho maior, ó. Perceba que esse sinal de mais é um pouquinho maior do que esse sinal de mais, ó. Certo? Então, vai gerar um dipolo aqui um pouquinho maior. E vai ter o efeito indutivo aqui também, vai gerar um sinal negativo um pouquinho maior, um positivo um pouquinho maior. Então, essa interação aqui, ó, entre essa molécula e essa, vai ser por momento dipolo instantâneo. Mas é uma interação de London também, né? Porque as duas moléculas são apolares. Só que essa daqui já não é mais muito fraquinha, é bem fraquinha, vai. É bem fraca. Fraquinha. Mas é um bem fraquinha, um pouquinho mais forte do que essa. Então olha só que legal, gente. E aí, tudo isso que a gente está imaginando é coerente com os dados, né? Olha só que bacana. O meu modelo teórico explicativo, esse modelo imaginário, né, essa idealização que eu faço a respeito de como é que as coisas funcionam no micro, ele está coerente e consistente com os dados macroscópicos, né, que eu estou utilizando. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho lá naquela tabelinha, o ponto de ebulição, esse aqui é o ponto de ebulição, tá? O ponto de ebulição do cloro é 239 kelvins, certo? Olha só que diferença, ó. Por que é 200? Por que é maior o ponto de ebulição do cloro? Ou seja, a temperatura em que o cloro começa a ferver e passar do estado líquido para o estado gasoso. Por que essa temperatura é maior? Por dois motivos. O primeiro, por causa da molécula de cloro ser mais pesada do que a molécula de flúor, e por conta dessa interação de London, que é bem fraquinha, ser um pouco mais forte do que essa. Né? Então, como é que é o processo de transição do estado líquido para o estado gasoso? Eu não tenho que fornecer energia. Então aqui eu tenho moléculas de cloro, que são grandes. Né? O que eu tenho que fazer? Quando eu forneço energia, ó, eu aumento o grau de vibração dessas moléculas. Né? Então aí o que acontece? Eu estou querendo fazer com que essa molécula se despregue. Ó, então estou fornecendo energia para ela, ó. Aqui, ó, e aí ela vai sair, só que na hora que ela tenta sair, ela está conectada com outra, ó. Né? E aí o que acontece? Eu preciso fornecer mais energia para as duas se desconectarem. Pum, pronto, aumentei a energia cinética, desconectou, aí pronto, aí ferve. Né? Então é o peso da molécula e é também a conexão que existe entre elas. Quanto mais forte for essa conexão, maior a energia que eu gasto para romper essa conexão que existe entre as moléculas, para fazer com que essas moléculas adquiram um grau de liberdade maior.
né? E o que é o grau de liberdade maior? É passar do estado líquido para o estado gasoso, né? Quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, aumentou o grau de liberdade das moléculas. Quando passa do estado líquido para o estado gasoso, aumentou ainda mais o grau de liberdade das moléculas. Tá claro isso, gente? Então, olha só que bacana, né? Todos esses modelos teóricos explicativos que a gente tem, né? Eles são amplamente consistentes, né? Eles estão amplamente consistentes com os dados experimentais obtidos, né? À medida que eu vou aumentando a massa da minha molécula, a temperatura que eu tenho que fornecer, né? À medida que eu vou aumentando, a temperatura que eu tenho que fornecer para a molécula, para fazer ela se despregar das outras, aumentar seu grau de liberdade, ela acaba sendo maior, né? Então a gente percebe, por exemplo, comparando o flúor com o cloro, além do cloro ser mais pesado, a interação entre as moléculas de cloro é mais forte, por causa da polarizabilidade. Daqui, quando eu comparo o cloro com o bromo, é a mesma coisa. O bromo, além de ser mais pesado do que o cloro, as moléculas de bromo são maiores. Então o efeito da polarizabilidade também no bromo é mais forte, né? E aí tem um efeito na temperatura de ebulição, ó. Aumenta a temperatura de ebulição. O iodo é a mesma coisa, né? Então a molécula de iodo é a maior de todas elas e a mais pesada também, né? E o efeito disso é muito claro na temperatura de ebulição, certo? Muito legal, né, gente? É muito legal perceber esses modelos explicativos e perceber como é que eles são consistentes com a realidade. E olha só como é que são consistentes mesmo, né? Então, olha só, vem aqui para a folhinha. Nós fizemos o comparativo do flúor com cloro, né? Pensando no peso molecular e nas forças intermoleculares. Muito bem, só que nós fizemos com moléculas de flúor, né? Ó, F ligado com F e moléculas de cloro. Cloro conectado com cloro. Agora, o que o tio vai fazer, né, gente? Ó, eu vou tirar um F daqui e vou botar um hidrogênio no lugar, ó. Olha lá, vou botar um hidrogênio no lugar. Eu vou tirar um cloro daqui e vou botar um hidrogênio no lugar, ó. O que você imagina que pode acontecer quando eu boto um átomo mais leve do que o que tinha lá? E aí a reflexão que eu vou fazer aqui agora meio que prova que não é só o peso molecular que interfere, e sim também as forças intermoleculares, né? Se a gente for pensar só no peso molecular, quando eu tiro um flúor da molécula, né, que é um átomo pesado, e boto um hidrogênio que é um átomo leve, eu vou formar o HF. Essa molécula é muito mais leve do que a molécula de flúor, de F2. Então, como ela é muito mais leve, dá para a gente esperar que o ponto de ebulição dela seja bem mais baixo do que dessa, né? Porque é uma molécula mais leve, essa daqui é uma molécula mais gordinha, mais difícil de levantar. A mesma coisa aqui, né? Quando eu tiro um átomo de cloro, substituo ele por um átomo de hidrogênio, e aí eu formo o HCl, por essa molécula ser muito mais leve do que essa, dá para esperar que o ponto de ebulição aqui seja muito menor do que aqui, porque essa molécula é mais gordinha, né? E aí, quando eu vou para os dados experimentais, gente, é muito legal, porque isso não se sustenta, né? Olha lá. Então, vamos mudar aqui o slide. Ó, eu vou pegar esse slide aqui das moléculas apolares e vou colocar, né, aquela tabela, eu reproduzi ela aqui de novo, olha lá. Então, tá aqui, ó. Quando eu substituo, ó, peguei o F2, tirei um F e botei o HF no lugar, ó. Fiz a mesma coisa com cloro, com bromo, com iodo, olha lá. Fui tirando um átomo de cada e colocando hidrogênio no lugar. Olha lá o que aconteceu. Ó. Então, ó, antes a molécula de flúor era 38, a de fluoreto de hidrogênio é 20. Ó, bem mais leve. Cloreto de hidrogênio, que é o ácido clorídrico, é 36, antes era 70, só o cloro.
né? Então, para todas eu fiz a mesma coisa, ó, diminuiu bastante a massa molecular. Antes era 38, passou a ser 20. Era 70, passou para 36. Era 159, passou para 80. Era 253, passou para 127. O que você espera? Se nós temos aqui moléculas mais leves, você espera que o ponto de ebulição seja menor, né? Mas quando a gente olha e compara, olha só que legal. O ponto de ebulição é muito maior. Olha lá, ó. Quando eu comparo o flúor, o ponto de ebulição do flúor é 86 kelvins. Do fluoreto de hidrogênio, que é o ácido fluorídrico, é 292. É muito maior, gente. Aqui, ó, do ácido clorídrico já não é maior, olha lá. É menor. Porque aí que fica a pergunta, né? Por que que aqui mudou e para o ácido clorídrico não? Por causa das tais pontes de hidrogênio. Olha lá. Quando eu olho para o F2, né? Que é o F conectado com F, o peso molecular é 38. 38U, é o peso da molécula toda, né? E a temperatura de ebulição é 86 kelvins, que é a temperatura que essas moléculas se despregam do recipiente, ó, né? Passam do estado líquido para o estado gasoso. Muito bem, quando eu troco e boto um hidrogênio no lugar, né? Eu pego o ácido fluorídrico. Olha só o que acontece, gente. Aqui o peso molecular ele é muito mais baixo, ó. Ele é 20 unidades de massa atômica. No entanto, a temperatura de ebulição é 292 kelvins, 292,5. Muito maior do que aqui. O que está acontecendo? O que está prevalecendo aqui de modo a fazer com que o ponto de ebulição seja gigantesco? As interações de hidrogênio, olha lá, as tais pontes de hidrogênio. Quando eu penso na interação entre uma molécula de ácido fluorídrico e outra, eu tenho aqui um dipolo negativo, um superdipolo positivo, né? Essa interação aqui é muito forte. O que é o tal do ponto de ebulição? Não é a temperatura que eu tenho que despregar uma molécula da outra e fazer ela ir para o estado gasoso? Não é isso? Então eu preciso romper essa ligação. Essa ligação é muito forte, então eu preciso fornecer alta energia para romper essa ligação entre uma molécula e outra, para fazer com que elas se despreguem umas das outras e possam ganhar um grau de liberdade no estado gasoso, né? Olha só que bacana, gente, que bonito, né? É muito legal ver isso, perceber que não é só o peso molecular que influencia, e sim as interações que ocorrem entre as moléculas, elas são fundamentais para as propriedades, para justificar, né, e explicar as propriedades físicas dos materiais. E aí é curioso, né, porque quando a gente vai para a tabela, esse fenômeno aconteceu no fluoreto de hidrogênio, que é o ácido fluorídrico, né? Aumentou demais o ponto de ebulição. No cloreto de hidrogênio, que é o ácido clorídrico, não aumentou lá. O cloro apolar gasoso, ele tem uma temperatura de ebulição maior do que o cloreto de hidrogênio. Isso acontece por quê, gente? Ó, aqui não funcionou o mesmo argumento. Acontece porque o ácido clorídrico, que é o cloreto de hidrogênio, qual que é o tipo de interação que existe entre uma molécula e outra? Aqui tem um polo positivo, negativo, positivo, negativo. Essa interação aqui, ó, não é ponte de hidrogênio, é dipolo, que é uma interação forte, mas não tão forte quanto a ponte de hidrogênio. Então, essa interação, ela já não é uma interação tão forte, ela já é uma interação mais fraca, o que não justifica um grande aumento do ponto de ebulição, né? Nesse caso, quando a gente olha para a molécula de Cl e Cl, né? A interação entre uma molécula e outra é por forças de London, FL, forças de London. Então é uma interação muito fraquinha, né? Mas o peso dessa molécula é gigantesco, né? O peso dessa molécula é 70. Essa força intermolecular é fraquinha, mais fraca do que essa. O peso dessa molécula é
36. Quase a metade, ó. Essa molécula pesa quase a metade dessa, certo? Então, nesse caso, gente, como a diferença entre as forças intermoleculares não é tão grande, essa daqui é mais forte do que essa, mas o peso molecular, a diferença do peso molecular é gigantesco, o que acontece? O peso está pesando mais, o peso molecular está pesando mais do que a força ou que a interação intermolecular. É bonito isso, né, gente? Você consegue entender, explicar as propriedades macroscópicas a partir desses modelos explicativos, né? Então, olha só, quando a gente olha para a brincadeira toda, né? Ó, o brometo de hidrogênio, que é o ácido bromídrico. A temperatura de ebulição é 206, ó. É menor do que do bromo. Ó, o iodeto de hidrogênio também, ó, é menor do que o iodo, né? Olha o poder da ponte de hidrogênio, gente. Apesar de ter uma molécula muito mais leve do que aqui, eu tenho ponto de ebulição muito maior por conta dessa energia de ligação muito forte, né, de ter uma molécula extremamente pregada na outra. Tá claro isso, gente? É muito legal, né? É muito legal essa questão dos tais modelos teóricos explicativos, né? Vocês já pararam para pensar por que a gente cria esses modelos teóricos? Né? Por que a gente tem esses modelos teóricos explicativos, né? Vocês já pararam para pensar? Bom, primeiro motivo que a gente cria esses modelos, essas invenções, né? Percebe que a aula é um verdadeiro devaneio, né? A gente fica brincando de imaginar, né? Modelo teórico é isso, a gente brinca de imaginar. Por que a gente faz isso, né? Por uma simples questão de curiosidade, né? O ser humano, ele gosta de explicar, né? De explicar, de entender. Momento de delírio agora, né? Por que a gente cria modelos teóricos explicativos? Para explicar, para entender. Entender o quê? Entender a realidade que nos cerca, né? Mas com qual propósito, né? Por que é importante entender e explicar a realidade? Por que isso é importante, gente? Bom, primeiro para satisfazer a curiosidade. Outra coisa que é importante a gente entender é que quando a gente entende e explica e compreende um mecanismo de funcionamento, isso nos dá capacidade para prever, né? Para fazer previsão, gente. Então, é legal, né? Você olhar lá a moça do tempo, que usa uma ciência absolutamente sofisticada, cheio de matemática, de instrumentos e tudo mais, para prever o tempo, né? E é isso que a gente faz. Ciência é isso, né? A gente usa lá uma matemática, uma ciência completamente sofisticada para prever em que momento que as coisas vão ocorrer, né? E é muito legal, à medida em que nós elaboramos modelos explicativos mais sofisticados, a gente vai adquirindo maior capacidade de prever, de intervir, né? Então, a palavra que está é prever, intervir, fazer intervenções na natureza, né? Criar, né? Perceba que essas palavras vão meio que na direção de Deus, né? Meio poético aqui, ó. Deus, né? Então, quando a gente... E talvez essa seja uma das grandes diferenças entre eu vou usar a palavra, entre a ciência antiga e a ciência moderna, né? O que diferencia a ciência antiga, né? Os cientistas do passado com os cientistas de hoje, né? A ciência do passado, ela era meramente contemplativa, né? Ela é de observação, de contemplação da natureza. A ciência do presente não, né? À medida que a gente
observou e elaborou modelos teóricos explicativos que são capazes, né, de prever o que vai acontecer, quando a gente aumenta o nosso entendimento a respeito da realidade, isso nos permite fazer intervenções, fazer até mesmo criações, né? Inclusive, a gente consegue desenvolver, né, instrumentos capazes de produzir coisas magníficas, né? Então, por exemplo, né? Então você pega, por exemplo, o airbag, né? Então tá aqui o carrinho. Vamos viajar na maionese. Nossa, faltou uma roda. Tá aqui o carrinho. Então, como é que funciona o airbag, né? Por que a gente conseguiu desenvolver esse instrumento tão sofisticado que salva vidas, né? Então, na hora que o carrinho bate, né, a colisão faz com que uma mistura de substâncias, né, uma substância 1 com uma substância 2 se misturem, por exemplo, tá? Não lembro agora quais são as substâncias, também não lembro se tem faísca, enfim, o fato é que essas substâncias, quando estão presentes uma com a outra, elas explodem, né? E o que é a explosão? É uma reação muito rápida que libera uma quantidade de gás muito rapidamente, certo? Então, quando você conhece a estequiometria dessa reação, da substância 1 reagindo com a substância 2 lá dentro do seu carro, isso vai reagir e vai formar uma certa quantidade de litros, né? Sei lá, 20 litros de um gás X, né? Então eu consigo prever até a quantidade. Se eu conheço a estequiometria da minha reação, eu consigo prever exatamente qual a quantidade de gás que vai ser liberada. E aí é óbvio que nesse processo todo eu vou colocar uma quantidade X de substância 1 e uma quantidade Y de substância 2, de modo que a quantidade de gás seja do tamanho da bolsa do airbag. Se a bolsa do airbag tem 20 litros, então eu vou colocar isso daqui para 20 litros. Se a bolsa do airbag tem 40 litros, então vou dobrar as quantidades aqui de modo que o gás gerado seja de 40 litros, né? Então é muito legal perceber isso, né? Perceber que à medida que a ciência vai evoluindo, os nossos modelos explicativos vão cada vez mais explicando mais e melhor a realidade, à medida que a gente vai entendendo melhor a realidade, a gente vai aumentando a nossa capacidade de prever fenômenos, né? A gente vai aumentando a nossa capacidade de intervir na natureza e aumentando a nossa capacidade de criar, né? A gente meio que brinca de ser Deus aqui nessa brincadeira. Olha só que legal, porque o Deus é o criador, né? Parece arrogância, né? Professor, não é um pouco arrogante brincar de ser Deus? Não penso dessa forma, não. Se você pegar, por exemplo, os cientistas do passado, né, os antigos, eles gostavam de fazer ciência, né, de contemplar a natureza, de entender a natureza, porque eles acreditavam que entendendo a obra divina era uma forma que eles tinham de se aproximar de Deus, né? De se aproximar do divino. Isso é muito legal. Então, o homem ele passou de uma ciência contemplativa para uma ciência que consegue prever, que consegue intervir, que consegue criar, né? Então hoje a gente tem a clonagem, né? Então percebe como é que isso aqui funciona, né? Se eu conheço o mecanismo de funcionamento das coisas, eu consigo criar coisas novas, né? Eu consigo fazer intervenções. Então, se eu conheço, sei lá, vamos pegar uma reação aqui de esterificação. Se eu conheço o mecanismo de esterificação, eu sei que, escrevi errado. Álcool, se eu pego um álcool 1 e coloco para reagir com um ácido carboxílico 1, eu sei, sob determinadas condições de temperatura, blá, 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 eu formo um éster 1 conhecido. Então, pego um álcool conhecido 1, misturo com ácido carboxílico conhecido 1 e
desenvolvo lá minha reação, eu consigo obter o meu éster. Se eu consigo, eu sei que essa reação ocorre aqui por desidratação intermolecular, enfim, se eu conheço o mecanismo de funcionamento dessa reação para o álcool 1 que eu conheço, o ácido 1 que eu conheço, eu obtenho o éster 1 que eu conheço. Agora, se um belo dia eu descobrir, né, um álcool que ninguém conhece, um álcool X desconhecido, eu sei que se eu misturar com um ácido 2 conhecido, eu posso obter, por exemplo, um éster X desconhecido, né? Então o químico tem esse poder, né? Esse poder da criação, de criar coisas que não existem na natureza, né? Quando o químico vai para o laboratório, ele meio que brinca de ser Deus, né? Quando ele cria uma substância nova, ele brinca de ser Deus. É muito legal e de certa maneira, isso nos aproxima do divino, né? Isso não tem nada a ver com religião, não, tá? Não importa o que você acredita, eu particularmente não acredito muito em Deus, mas enfim, é só uma reflexão, né? O químico de laboratório, quando ele vai para o laboratório e cria uma nova substância, ele está se aproximando do divino, né? É muito bonito ver isso, né? Mas enfim, é uma reflexão que não tem nada a ver com a aula, uma bobeira. Vamos lá, vamos voltar pro assunto. Vou parar a aula de hoje porque já está dando 32 minutos. Beijo, beijo e até a próxima atividade.